O futuro não nasce de promessas, mas de raízes. Cada geração que passou pelos chiqueiros de Santa Catarina deixou marcas de suor, de luta e de esperança. Hoje, quando olhamos para frente, não vemos apenas granjas maiores, máquinas mais modernas ou mercados mais exigentes. Vemos pessoas, vemos história. Vemos a continuidade de uma atividade que já atravessou décadas e que segue viva, reinventada, pronta para o amanhã. O que vocês guardam de bom, de lembranças boas de todo esse tempo? O que a suinocultura deixou para nós, né? Que ele falou, compramos terra, compramos isso na suinocultura. Isso é uma marca que fica registrada, sem dúvida. Né, mano? E a gente tinha o dom, sabe? Dom de Deus, de mexer com suíno. Para voltar na atividade, eu acho que nós, no caso, já a nossa idade não permite mais. Mas eu gostaria, se fosse entregar em mão boa, né? Voltar à atividade, seria totalmente a favor. Embora que a gente sabe que não vai ser fácil, né, tia? Se fosse ter a possibilidade de o senhor voltar, o senhor voltaria então? Demais. Demais, sim. Santa Catarina construiu um diferencial que poucos no mundo podem ostentar, um status sanitário invejável que abriu portas e projetou o estado como referência internacional. Dentro do estado aqui, eu vejo que é um dos estados que tem atualmente uma das melhores condições no sentido de venda do suíno pelo status sanitário. Isso a gente consegue perceber nas negociações aí de 2, 3 anos para cá, como a gente percebe que frigoríficos exportadores, por exemplo, procuram o animal de Santa Catarina, sabe? Então, até alguns contratos que a gente tem, a gente consegue viabilizar eles porque a exigência do comprador é animais nascidos e criados em Santa Catarina. Então, esse status aí nos ajuda a ter não digo uma grande valorização do animal, mas existe uma diferenciação, e o estado já é tradicionalmente um forte produtor de suínos, né? E sabe fazer bem isso aí. Mas vejo que o suinocultor dentro de Santa Catarina está no lugar de destaque na produção dentro do nosso Brasil. Temos ainda muita oportunidade para crescer na suinocultura, né? Oportunidade está aí para quem queira crescer e nós queremos. Então eu vejo que nós temos muita oportunidade aí. Como eu falei, fechamos o ano de 2024, fechamos bem, mas nós queremos mais, nós nunca estamos conformados com isso. E Santa Catarina é um estado aí que está muito bem, um estado livre de doença, então eu vejo que nós temos muita oportunidade aí para crescer. Mas por trás de qualquer tecnologia existe sempre alguém. E o futuro da suinocultura só existirá se as pessoas continuarem acreditando, dedicando suas vidas a essa atividade. Pode-se dizer que vai ter inteligência artificial, não sei o que lá, mas se você não tiver aquela pessoa lá de carne e osso ali, que ele vai lá, ele faz as coisas com dedicação, você não vai para frente. Viu, eu vejo assim que hoje quem ficar no campo e ficar produzindo comida, eu acho que no futuro vai ser um bom negócio. A mão de obra com certeza vai ser o maior nos próximos anos. A nossa região em especial tem um desafio que é a questão da logística do insumo trazer para cá, né? Santa Catarina tem um pouco de dificuldade com isso, mas eu acho que existem meios para resolver isso. E o nosso estado tem um potencial interessante, porque já é da cultura do catarinense o suíno, o frango, o gado de leite, o gado de corte. E o nosso relevo também, ele é um relevo que às vezes nem nos permite às vezes fugir muito dessas atividades, né? Então eu vejo um futuro muito próspero para a suinocultura. A gente tem muito mercado para abrir também, as lideranças, né? E se cada brasileiro aprender que a carne de porco é tão saborosa quanto a carne de gado, eu acho que a gente vai ter que começar a comprar porco de fora, que a gente não tem potência, não conseguiria produzir tudo. Se o brasileiro realmente conseguisse
valorizar, né? Entender que a suinocultura não é mais a criação de porco, que muitas vezes é divulgado. Eu brinco, até sempre falo pro pai, quando eu viajo, eu gosto de pedir sempre pro Uber, normalmente, porque é o cara mais informal que a gente conversa. Para ele, como é que é criado um suíno. E aí, normalmente, o pessoal conta. Num lugar sujo, na lama, não tem controle nenhum. E não é isso a realidade. E aí eu paro e conto para eles, eu digo assim, os meus porcos têm ar-condicionado, o ambiente deles é controlado. É muito mais limpo, às vezes, aqui dentro da granja, do que as condições que algumas pessoas vivem. Então a gente tem que só quebrar esse paradigma, essa mentalidade que as pessoas têm, que o porco é um animal sujo, um animal que não traz segurança alimentar. Quando a gente conseguir quebrar isso, eu acho que a gente vai crescer muito mais a nossa atividade. Eu vejo um futuro promissor. O Estado está buscando outras diferenças daquilo que nós precisamos para o mercado externo, principalmente, mas assim agrega também para o mercado interno, para o nosso consumidor ver realmente que a proteína, a carne suína, ela tem qualidade, ela tem saudabilidade, ela traz uma pegada diferente aí na questão saudável. Então eu vejo que nós vamos continuar crescendo, mas crescendo, como a gente fala sempre, com os pés no chão, com responsabilidade, com os desafios todos que tem nessa questão da sustentabilidade e meio ambiente, mas ela vai continuar crescente. Quem trabalha na suinocultura com profissionalismo, com empreendedorismo rural, sem dúvida, faz a sucessão familiar, que a gente vê várias propriedades que têm dado certo, onde está lá o vô, está o pai, já está o neto, né, o filho ali trabalhando e mostrando realmente que existe um futuro promissor na atividade. E a gente vê muitos jovens hoje já fazendo a sucessão familiar e os pais que fizeram a sucessão patrimonial também, que isso é importante. O jovem ele tem que se sentir parte e dono daquilo aí também. Então eu vejo que o nosso estado vai continuar nessa pujança da suinocultura e com um futuro muito promissor já no presente. O futuro também se mede em escala, mais granjas, mais matrizes, mais exportações. Mas acima dos números, a visão de que a carne suína pode e deve ocupar novos espaços no Brasil e no mundo. Temos suíno vivo, do suíno abatido nós temos mercado interno e temos mercado externo. Então o suíno vivo é 1/3 mais ou menos do que se produz. Andar ali 350 mil suínos por ano, coisa assim, que vai permanecer nisso. Nós não vamos aumentar a oferta de suíno vivo. Nós vamos aumentar o abate. De 3 mil suínos dia que é hoje, nós vamos para 5 mil. Então todo esse crescimento que eu estou falando de 40 mil matrizes, para colocar mais 20, 22 mil matrizes, é para atender o crescimento da indústria e também não é para mercado interno. É para atender mercado externo. A carne suína ela tem conquistado cada vez mais, né, o paladar do brasileiro. Nós, há poucos anos atrás, nós tínhamos um consumo per capita de 8 quilos e hoje estamos passando dos 20 quilos. Então é uma oportunidade e a população cresce, há a possibilidade de aumentar esse consumo. E as exportações estão aí. O Brasil é um gigante em termos de produtividade, né, e o mundo precisa de comida. Então, eu acho que a maior oportunidade está aí. O mundo precisa de comida e Santa Catarina sabe produzir muito bem comida, principalmente proteína animal. Nesse ponto, as grandes empresas têm que olhar e continuar investindo e melhorando as plantas frigoríficas, porque eu vejo que vai ter futuro a longo prazo, sem dúvida nenhuma. Lógico, o que está carente para nós aqui é a questão de rodovias, né? Então, o transporte está muito penalizado, que nós aqui do Extremo Oeste temos abandonado em termos de visão
nacional aí das nossas estradas, né? Tá uma vergonha, escoando a produção de todo o extremo oeste catarinense com essas estradas ruins aí, pega 282, a 470 que vai até o litoral aí nos portos, vergonhosamente falando, é lamentável isso, nós não sermos reconhecidos e montar uma estrutura de estradas melhores aqui na região para escoar toda a nossa produção do extremo oeste catarinense, que é aqui que produz a maior parte da agropecuária e da agroindústria, transformação em proteína animal, e não tem esse reconhecimento estadual ou seja ele federal. E falam os políticos, mas não estão investindo. Na United Animal Health, alimentamos os animais que alimentam o mundo. Somos uma empresa global de ciências biológicas agrícolas, com sede nos Estados Unidos, Alterar para fornecendo produtos para produtores de aves, suínos e bovinos. Nossos clientes estão no centro de tudo que fazemos. Nós controlamos todas as etapas do nosso processo, desde a pesquisa até a fermentação, passando pela moagem e logística. Nossos produtos nascem de pesquisas e ciência exaustivas e são testados em nossas próprias granjas de pesquisa. Somos United. Sem ciência não há futuro. A suinocultura catarinense chegou até aqui porque encontrou na pesquisa a ponte entre o campo e os mercados globais. Olha, eu me sinto muito bem, me sinto muito feliz, né, de ser parte também da história. Eu fiquei um tempo na gestão aqui do centro, então para mim foi uma experiência ímpar, né? Porque eu vim da área da pesquisa, eu sou veterinária, sou virologista, me especializei, fiz cursos, continuo estudando, né? Eu sou uma pessoa que continuo estudando, estudo muito e quero continuar estudando e quero continuar trabalhando junto com as equipes, apoiando o setor. Então eu vejo mais de 30 anos trabalhar junto, né? Então trabalhar junto para a sociedade, atender setor, trabalhar para o Brasil, né? Então a minha missão é essa mesmo, né? Trabalhar para melhorar sempre mais e manter a suinocultura brasileira no topo, porque eu sempre falo, a nossa suinocultura é fora da curva. Eu agradeço muito primeiro a minha universidade lá em Santa Maria e depois a associação aqui, a extensão rural em escala menor, mas estava por trás do meu salário. E, por último, a Embrapa, né, que me deu também muita oportunidade de contribuir com a suinocultura. Eu vejo duas suinoculturas para os próximos anos. Uma suinocultura altamente industrializada, mecanizada, eficiente, sustentável, com menos emissão, mais bem-estar, vamos dizer assim, se é que pode chamar de bem-estar se ele está confinado, né? E qualidade de carne padronizada, né? Produtos... hoje a carne suína ela não está só na forma in natura, né? Como era antigamente. Ela está na forma industrializada e está presente, por exemplo, nas pizzas, né? Então ela não é só a linguiça, não é só o presunto, né? E uma outra suinocultura que é aquela que pensa no restaurante, né? Na churrascaria e em casa. Então tem as pessoas que querem o alimento pronto e tem aquelas que querem processar o seu alimento. E aí são esses que procuram a parte mais gourmet da carne suína, né? Que daí são rebanhos pequenos, agroindústrias pequenas, né? Localizada, ela não pode viajar muito porque encarece, né? Então acho que essa aí vai permanecer também. Não existe aquele ponto. São várias frentes. E eu acredito e espero que a gente consiga, como Centro Nacional de Pesquisa, contribuir de alguma maneira com isso. Mas, claro, sempre muito fortemente conectado com quem de fato faz a suinocultura acontecer, que são o setor privado, enfim, os produtores e assim por diante. Acho que esse é o nosso grande desafio e é assim que a gente tem que pensar como um centro de pesquisa para os próximos anos. Para a AgroSérie Speak, o futuro já chegou. Entregamos máximo valor genético, serviços técnicos exclusivos e a confiança de uma estrutura única, criada para liderar a suinocultura do futuro. A Gênesis é um dos mais modernos e avançados complexos genéticos do mundo. Gap Zero, conexão direta e integração total de pesquisa com a rede mundial da PIC.
Reprodutores com mérito genético internacional. É a maior rede de genética líquida da América Latina. 11 UDGs produzindo 8 milhões e meio de doses inseminantes por ano. É a máxima potência genética da Agroceres Peak. O futuro não depende apenas de quem está na granja ou nos laboratórios. Ele precisa de políticas, crédito, infraestrutura e de lideranças capazes de defender o setor. Precisamos resolver as questões trabalhistas do Brasil para que o empreendedor tenha a segurança jurídica de ter funcionários em suas granjas. Esse é um primeiro tema. Segundo tema, nós precisamos resolver acesso a crédito. O jovem, a sucessão, a mão de obra, o investimento tecnológico, a modernização da granja precisa ter acesso a crédito. E o Brasil hoje tem o crédito mais caro do mundo para o agro. E além de ter um acesso caro, é um acesso escasso. Como que resolve isso? O Brasil é um país pobre. Não vai achar dinheiro fácil. Então, tem que desburocratizar a entrada do recurso privado para o investimento no agro, como em outras áreas da economia já acontece. E a gente tem visto exemplos, e eu não posso deixar de citar aqui o exemplo recente do Paraná, que criou instrumentos para financiar os produtores que escapam do modelo do Plano Safra, que criam novas rotas e que são fundamentais para o agronegócio. É uma primeira iniciativa, ainda é pequena, valores são pequenos, mas já começa a trazer um modelo, que a gente precisa limpar esse assunto para que a gente possa continuar fazendo a evolução, e inclusive a automação de granjas, modernização tecnológica, enfim, tudo isso. Última parte é a parte tributária, que a gente também precisa resolver para que essas granjas, todo esse sistema produtivo, não seja penalizado comparativamente a outras atividades econômicas ou até mesmo comparativamente a você exportar produtos muito primários, produtos comoditizados, como exportar grão, como exportar animal vivo ou como exportar cortes muito básicos. Vamos desenvolver o setor, vamos desenvolver o emprego no Brasil, vamos desenvolver as granjas no Brasil para a gente atender mix mais sofisticados, melhores mercados. Isso vai atrair melhor a mão de obra, você vai poder pagar melhor a mão de obra, ou seja, você começa de maneira estrutural resolver essa questão. São soluções fáceis? Não são. São as únicas soluções? Também não são. Mas a gente precisa começar a tirar do lugar alguns desses elementos para que a gente comece a resolver de fato, ou pelo menos facilitar a vida do empreendedor rural. Eu penso que é preciso se ter em mente que as empresas rurais que estiverem na atividade de suínos, aquelas que preservarem os valores da família, da propriedade rural, terão sempre uma chance de êxito que não será inferior a uma empresa maior que eventualmente tenha adotado uma escala extraordinária. Eu falo disso porque nós vivemos um meio cooperativo e quem compõe os quadros associativos das cooperativas são as famílias do campo. E elas demonstram vocação e um potencial, sim, humano capaz de produzir uma suinocultura de qualidade, competitiva. Não temos, de fato, nenhum temor em afirmar que daqui a uma década nós teremos os filhos, os netos, dando continuidade ao processo produtivo de suínos. A Aurora é a casa das 14 cooperativas filiadas, hoje são 14, amanhã poderão ser mais ou menos, mas é aquele local onde a nossa responsabilidade está em desenvolver produtos que sejam da preferência do consumidor, confiáveis e de forma competitiva. Então nós temos que discutir internamente com nossas cooperativas, com os dirigentes, com os produtores, qual é a melhor fórmula de nós nos mantermos sendo uma ponte entre o produtor e o consumidor. Seja consumidor brasileiro ou consumidor do estrangeiro, nós não somos um fim em nós mesmos, nós somos um meio. O fim é garantir ao nosso empresário rural que ele possa fazer a sua família feliz. O futuro da suinocultura de Santa Catarina não será escrito em um só livro, será escrito em muitos, nos cadernos de pesquisa, nas atas de cooperativas, nas mãos calejadas dos produtores, nos sonhos dos jovens que decidiram ficar no campo. O silêncio dos galpões vazios, dos irmãos que se despediram, ecoa como alerta, mas a esperança de tantos outros que permanece
mostra que essa história está longe de terminar. Com ciência, com gente, com tradição e inovação, Santa Catarina seguirá alimentando o Brasil e o mundo. E a cada nova geração, a certeza se renova. Criar suínos aqui não é apenas trabalho, é destino.